Se você conhece essa Balenciaga, hoje eu vou te apresentar essa Balenciaga, a Balenciaga de Cristóbal Balenciaga. Oi, eu me chamo Nathalie, seja bem-vindo ao meu mundo Fashionale. E aproveitando o fato de que finalmente Demna Gvasalia saiu da direção criativa da Balenciaga, eu estou aqui para te contar a história da Maison Balenciaga. Cristóbal Balenciaga nasceu em 1895 em Guetária, um vilarejo da região basca espanhola. Filho de um pescador e de uma costureira, foi através da profissão da mãe que ele descobriu o seu amor pela moda. O talento surgiu cedo. Aos 11 anos, ele começou o seu treinamento como alfaiate e aos 12 anos, ele assinou o seu primeiro vestido de noiva da Marquesa da Casa Torres. O bichinho não começou com pouca coisa, ele assinou um vestido de noiva. E em 1917, Balenciaga abriu as portas em San Sebastián e posteriormente expandiu para Madrid e Barcelona. Isso mesmo, Balenciaga é espanhola. Nos 20 anos que se seguiram, a Maison estabeleceu o seu nome e reputação em luxo, vestindo inclusive membros da realeza espanhola. Em 1937, Cristóbal Balenciaga se muda para Paris com o intuito de fugir da Guerra Civil Espanhola, e assim estabeleceu a Maison Balenciaga na França. Cristóbal tinha muito zelo com a alta costura e tinha códigos muito específicos em suas criações, sempre fazendo referência à Espanha. Inclusive, ao contrário da silhueta implementada por Christian Dior com o The New Look, a intenção de Balenciaga era libertar os corpos das mulheres, porque a silhueta da Dior era bem rígida, né? Cintura marcada e afins. Já a silhueta da... Eu me perdi no que eu tava falando. Fala demais, moça. Cara, eu realmente não me lembro. Eu vou ter que começar de novo. Eu quero gritar. Inclusive, ao contrário do The New Look, idealizado por Christian Dior, que tinha uma certa rigidez, com a cintura bem marcada e as saias muito volumosas, o objetivo de Balenciaga era libertar o corpo feminino. Cristóbal Balenciaga era muito venerado pelos seus colegas de profissão, como Christian Dior e Gabrielle Chanel. Ele era muito visto como o maestro da moda, o arquiteto da moda, o escultor da moda, por causa do seu perfeccionismo e afins. Em uma entrevista, inclusive, Gabrielle Chanel fez questão de tecer elogios sobre Cristóbal Balenciaga, que era muito raro vindo dela, falando que, ao contrário da maioria dos estilistas da época, Cristóbal Balenciaga não era só estilista, porque ele sabia costurar de verdade, então deixava tudo mais minucioso e detalhista. Cristóbal Balenciaga era extremamente perfeccionista e tinha necessidade de controle, o que me faz me identificar um tiquito com ele. Ele tinha tanta essa necessidade de controle que ele criou o próprio tecido para ele ter certeza que teria controle 100% sobre as suas criações, que é o Shantung. Você sabia disso, que foi ele que criou o Shantung? Eu fiquei, de certa forma, chocada com essa informação, porque eu realmente não sabia. A popularização do prêt-à-porter não foi bem vista por Balenciaga, que prezava o caráter artesanal da alta costura, porque eram feitos exatamente de acordo com o seu corpo, não era algo feito em grande escala. Ao invés de lutar contra o inevitável, ele resolveu se aposentar, porque afinal ninguém poderia assinar o seu nome a não ser ele mesmo. Isso era uma ideia que não fazia muito sentido na cabeça dele. Então eu não preciso nem falar que ele era super contra o prêt-à-porter, né? Isso ficou bem claro, porque ele fechou a Maison dele. Foi a época que a Balenciaga deixou de existir de certa forma. Ele preferiu isso ao invés de começar o prêt-à-porter em sua Maison. E ele também preferiu se aposentar do que colocar uma pessoa no lugar dele assinando Balenciaga. Guarda essa informação, tá bom, amor? Porque é algo que martela na minha cabeça todos os dias. A sua aposentadoria aconteceu em 1968 e ele veio falecer em 1972. E aí, os herdeiros de Balenciaga resolveram reabrir a Maison e vendê-la para o grupo Kering. Agora, depois de estudar toda a história do Balenciaga, eu não sei se ele gostaria muito dessa ideia. Esse é um assunto que eu fiquei levemente obcecada nas últimas semanas. Por quê? Se você, assim como eu, gosta de saber os bastidores das marcas, eu tenho uma série para te indicar da Star Plus, que no caso é da Disney Plus, que é Cristóbal Balenciaga, que fala sobre a história dele. E assim,
é muito informativo e te faz ter uma visão muito clara em questão do que ele gostava, do que ele era contra e afins, e a sua personalidade, que claramente ele era muito metódico. E eu sou metódica, por isso que eu me identifico um pouco com ele. Inclusive, assistir a série dele me fez ficar muito pensativa sobre a nossa ideia de luxo atual e em questão de exclusividade, porque não tem nada a ver de como começou o mercado de luxo. A ideia de luxo e exclusividade mudou muito com o tempo. Minha mãe sabe o tanto que eu fiquei obcecada com esse assunto, o tanto que eu tagarelei no ouvido dela, vocês não têm ideia. Mas basicamente, Cristóbal Balenciaga não quis se render ao prêt-à-porter porque na cabeça dele não fazia muito sentido roupas feitas em escala e que fosse feita de uma forma só, não levando em consideração as peculiaridades do seu corpo, porque realmente cada corpo é um corpo, né? Tem uma cena da série que eu achei muito engraçada, porque ele fecha um contrato com a Air France para fazer os uniformes das aeromoças, e essa seria a tentativa dele de entrar pro prêt-à-porter, e ele odeia muito porque ele achou que todas as aeromoças mandariam para ele as medidas dela para ele fazer os uniformes para cada uma, quando eles, na verdade, queriam que ele fizesse uma peça piloto e eles mandariam para uma fábrica fazer em escala, porque eram 400 funcionários. E aí na série mostra ele ficando extremamente grilado, indo lá na fábrica, perguntando como é que funciona e tudo mais, e eles falando sobre, em questão da numeração, do 36, 38, 40, e ele falando assim, a gente tá falando de moda, por que você tá falando esses números aleatórios? A gente não tá brincando de bingo, e eu achei isso muito engraçado. E faz muito sentido, porque ele realmente prezava muito pela alta costura e a cabeça dele era de alta costura, cara. Na série, aí eu já não sei se isso aconteceu na vida real, ele manda todas as aeromoças pegarem o seu uniforme e ir lá nele pra ele ver as medidas e aí ajustar de acordo com o corpo de cada uma. Eu achei isso surreal. Mas a ideia de luxo e de exclusividade, na verdade, é isso, cara. Nada que é feito em alta escala pode ser chamado de luxo e exclusivo, porque se eu consigo ter exatamente a mesma coisa que você consegue ter exatamente do mesmo jeito, já não é luxo e já não é exclusivo. Eu não sei por que a gente tá tentando enfiar a goela abaixo a ideia de exclusividade de luxo em qualquer coisa. Não sei pra você, na minha cabeça não faz muito sentido. Um outro exemplo de uma marca de luxo que já é de outro segmento é a Van Cleef. A Van Cleef é uma joalheria de alto luxo e ela começou fazendo peças só sob encomenda. Essas peças que vocês conhecem da Van Cleef com o trevinho de Alhambra foi uma forma deles se adaptarem ao mercado, mas é uma linha de entrada super mais barata, assim, comparada às outras peças deles que eles fazem e tem todo um cuidado que é basicamente peça para museu, sabe? Isso sim é luxo e isso sim é exclusivo. Porque a peça que eu tenho não vai ser a mesma peça que você vai ter. A gente obcecou muito com o ideal de luxo e de exclusividade, que na verdade não é a ideia certa de luxo e exclusividade. Porque se é feito em alta escala, não é exclusivo. Um pequeno desabafo, porque eu vi alguns cursos acontecendo aqui na minha cidade sobre levar o luxo e exclusivo para dentro da sua empresa. Em questão de, qualquer coisa pode ser luxo, qualquer coisa pode ser exclusivo. Ai, amor, não pode não. Meio que não pode não. Enfim, vamos voltar para Balenciaga. Em 1997, Nicolas Ghesquière pega a frente da Maison com a missão de trazer a relevância de volta à marca. Travei um pouquinho, mas vai. Ele é o criador da bolsa La Ria, que é o maior best-seller da marca até hoje. E aí começa o terror nessa marca, na minha opinião, que é em 2015, quando o Demna Gvasalia pega a direção criativa da marca e faz tudo completamente o oposto do que Cristóbal acreditava. Se você que gosta de moda e fala que com certeza Cristóbal Balenciaga aprovaria o que Demna fez nessa marca, amor, não. Só não, tá? Ele foi o responsável por trazer de vez o DNA de streetwear para o mercado de luxo. Podia ter feito isso em outra marca, né? Mas tudo bem. Ai, gente, eu fico revoltada, tá? Essa marca era tudo tão lindo, cara. Pausinha pra água. E aí a marca, que era 100% focada em alta costura,
focou 100% em prêt-à-porter por muitos anos, até 2021, que ela voltou para alta costura. Simplesmente após 53 anos sem fazer alta costura. Nesse desfile de 2021, eles quiseram trazer muitos códigos que foram consagrados pelo próprio Cristóbal Balenciaga, que para mim alivia o meu coração. O Demna construiu boa parte do seu nome inserindo a marca no mundo pop, tanto que, assim, tem colaborações com a Kim Kardashian, que ele vestiu ela em vários eventos, com o próprio Kanye West e outros nomes. Aqui no Brasil, a própria GK. Inclusive, fez uma colaboração com a Gucci, que pra mim já era meio que uma premonição do que ia acontecer depois. O Demna também atraiu um monte de cancelamento muito pesado, muito esquisito pra marca, o que me faz ficar feliz com o próximo passo que ele deu na carreira dele, que é a saída dele da Balenciaga. Atualmente, ele é o diretor criativo da Gucci. Foi anunciado há pouco tempo atrás. A Balenciaga ainda não anunciou um novo diretor criativo até então, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Até hoje, dia 30 de abril, a Balenciaga ainda não anunciou um novo diretor criativo. Eu espero muito mesmo que a Balenciaga escolha um novo diretor criativo que reverencie o que Cristóbal Balenciaga construiu na marca, né? E foque um pouco mais em alta costura. Assim como Daniel Roseberry faz na Schiaparelli, eu quero muito que o novo diretor criativo faça na Balenciaga, que é algo que tenha o DNA do criador da Maison em si, sabe? Sobre o Demna na Gucci, tenho medo, mas a Gucci ela é muito mais aberta a esse tipo de coisa, então faz muito mais sentido com o DNA da Gucci do que com o DNA do Balenciaga, pelo menos o DNA criado pelo Cristóbal Balenciaga. Me conta aqui nos comentários se você já sabia da história do Cristóbal Balenciaga. Eu sei que eu já fiz um shorts pra cá falando algumas coisas da história, mas agora vem uma versão completa com a minha opinião em questão de muitas coisas que aqui a gente tem um pouco mais de tempo. E também fazendo a indicação pra você dessa série. Essa série ela é muito boa e te faz entender um pouco mais sobre a própria cabeça do Cristóbal Balenciaga. Ele era uma pessoa muito excêntrica e muito metódica. Eu acho que ele tinha até potencialmente toque, eu não sei, mas eu fiquei fascinada por como ele era e, nossa, parte o meu coração com o que fizeram com a marca dele. Mas enfim, deixa o like, se inscreve no canal pra me motivar a focar um pouco mais aqui, porque eu estou gostando muito de gravar vídeo pra cá, cara. Então me ajuda, manda pra alguém que vai gostar também de ficar informado a respeito da história da Balenciaga e saber como é que ela é de verdade. Nós temos vídeo aqui no canal também sobre a história da Delvaux e a história da Versace, então vai lá ver depois desse vídeo aqui. É isso, um beijo e até a próxima!